Inteligência artificial, só se fala disso, mas como é que aconteceu? Como é que começou? Aonde isso começa? Porque não tem mágica, né? Eu costumo brincar que não tem a varinha da Hermione, a amiga do Harry Potter, né? Não tem. Então, a gente vai lá para trás, vamos falar aí lá da década de 50 do século passado, e aí alguns nomes sobressaem. Alan Turing é o primeiro, né? Foi um dos primeiros num artigo que ele escreveu no mundo acadêmico a falar de máquina que pensa, que simula o pensamento humano, né? E de lá para cá, os pesquisadores, como sempre, né? A ciência, a tecnologia, ela nasce nos grandes centros de pós-graduação de grandes universidades. Então começaram a pesquisar esse assunto e foram pesquisando. Lá na década de 70, né, na Califórnia, tinha um grande congresso onde se reuniam os pesquisadores que estavam interessados nesse assunto, a máquina automatizada e pensando como ser humano. E aí naquela altura, né, a gente tinha gente lá de Toronto, no Canadá, tinha gente da Inglaterra, alguns dos Estados Unidos, do mundo inteiro, mas principalmente desses lugares, e se reuniam, né, ali na Califórnia para discutir os avanços, a apresentação de papers, como é que estava desenvolvendo a pesquisa. E aí, em algum momento, alguns pesquisadores começaram a propor uma lógica, um pensamento, unindo o que até então se tinha desenvolvido de pensamento, de conhecimento, o conceito, a teoria de redes neurais. Redes neurais vem de um outro domínio, vem do domínio da neurociência, neurobiologia. Naquele momento, essa junção de ideias não foi tão bem aceita. Alguns pesquisadores já mais antigos, mais renomados, até rechaçaram, foram contra, falando, não, peraí, isso aí não tem muita relação. Nesse momento, a gente viveu o que se costuma chamar de o inverno da IA. No final do século passado, vamos dizer assim, da década de 70 até o ano 2000, a marginalidade, obviamente o termo marginal é aquilo que não está no mainstream, né, no núcleo principal do que está se pesquisando. Os pesquisadores que pesquisavam continuaram, né, na linha de pesquisar inteligência artificial, como utilizando também redes neurais, esse tipo de conhecimento, eram poucos. Estavam à margem ali do mainstream, muito bem. Até que lá pelo ano 2000, no começo desse século agora, a indústria, as empresas começaram a se ater também para esse assunto. Porque esse movimento, ele é muito comum. Num primeiro momento, a tecnologia nasce no centro de pesquisa. Em algum momento, por uma série de convergências, a tecnologia pode chegar para o mundo corporativo. E as empresas começam a se interessar nisso. Então a gente tem lá um supercomputador que ganhou um jogo de xadrez, do campeão de xadrez, lá na década, perto do ano 2000, né? Chamou a atenção de um monte de gente. A gente viu algumas startups já começando, entre elas a DeepMind, uma importante empresa nessa história toda, né? Que o Google veio a comprar mais para frente. A DeepMind fez uma inteligência artificial, uma máquina, chamada AlphaGo, né? Que ela venceu o principal, o campeão chinês de Go. O Go é um jogo um tanto quanto mais sofisticado que o xadrez, tem mais movimentos e tudo. Quando a máquina venceu o chinês no Go, aquilo causou, né, uma certa furor, e a gente já começa a ver várias empresas já desenvolvendo, colocando muito dinheiro nisso. Agora, mais recentemente, a gente viu um movimento da Microsoft aportando 10 bilhões de dólares na OpenAI. OpenAI é uma empresa que Sam Altman e Elon Musk tinham criado, já para desenvolvimento de aplicações utilizando inteligência artificial. Já estamos falando agora deste século, né, desta década. Já estamos falando de 2020 para frente. A gente vê diversas aplicações surgindo. O movimento da Microsoft de lançar, colocar no mercado o GPT, o ChatGPT, forçou de certa forma que outros players também viessem para o mercado colocando suas soluções. E aí veio o Google com o Bard, agora chamado de Gemini, aí a IBM tem solução dela, a Apple, a própria Amazon, o Facebook, todos eles têm se dedicado à inteligência artificial. Nem todos com a mesma vontade de lançar para o mercado os grandes engines, os grandes motores de inteligência artificial. Hoje, o mais importante para a gente pensar é que esses motores de inteligência artificial, que usam linguagem natural, que a gente consegue conversar com eles e muitas vezes não vê diferença
entre estar conversando com um humano ou estar conversando com uma máquina, esses são os grandes mecanismos. Isso é conversa das big techs, das grandes empresas de tecnologia. A partir delas, o que a gente está vendo hoje é o nascimento de diversas camadas de aplicações. Aplicações diretamente ligadas a necessidades, a dores específicas. Então tem aplicação para a educação, tem aplicação lá para o mundo financeiro, tem aplicação lá para gerar lead, tem aplicação lá de marketing, tem aplicação de texto, e eu posso continuar falando aqui muitas horas, tantas aplicações. E mesmo eu tentando fazer isso, eu não vou esgotar, porque a cada momento a gente vê surgirem novas aplicações. Então, eu gosto muito de dizer que a gente está vivendo um momento muito especial. Na história da humanidade, a gente tem 3 grandes marcos do desenvolvimento tecnológico que causaram revolução no modo de vida do ser humano. O primeiro foi o computador pessoal, lá na década de 70 do século passado. Wozniak, que trabalhava na IBM, e propôs lá para a IBM uma ideia de um projeto do computador pessoal. Na época, até tem uma frase bem famosa, que o computador da IBM na ocasião, ainda desafiou e falou, poxa, eu não consigo enxergar por que alguém teria necessidade ou vontade de ter um computador pessoal em casa. Veja, era o presidente da IBM, sabia, né? A princípio ele conhece muito do que estava acontecendo, mas estava equivocado. Wozniak saiu da IBM e acabou se juntando ao Steve Jobs para montarem a Apple. E assim a gente teve o computador pessoal. A vida da gente é uma antes do computador pessoal e uma depois, né? Outro momento importante, segundo momento, é quando, final dos anos 90, a internet, que nasceu lá na ARPANET, na Califórnia, no final da década de 60, do século passado, a internet, depois da criação do www, do browser, ela explode no uso, né? A chamada bolha da internet aconteceu no final dos anos 90. A gente tem como um marco importante, 95, Jeff Bezos criou a Amazon, né? E naquele momento havia um furor enorme com a internet. É claro que sempre que a gente está falando de uma onda tecnológica, existe muitas vezes exagero, expectativa exagerada. A internet acabou que não era tudo que se dizia, mas é o segundo marco importante de revolução na história da humanidade. O terceiro nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo apenas o nascimento da chamada inteligência artificial generativa. É isso que a gente está vendo aí. O que nos traz aqui para essa conversa, né, é apenas o nascimento. Muito se imagina, muito se pensa, e aí eu tenho uma referência bem interessante, né, que é o Kai-Fu Lee. Kai-Fu Lee foi presidente do Google lá na China, e depois ele acabou, por questões pessoais, até abrindo uma empresa própria, um fundo de investimento para empresas de tecnologia lá chinesas, né, que estivessem explorando inteligência artificial. Ele escreveu um livro muito bacana, Inteligência Artificial, que conta a história toda de como é que isso está acontecendo, vem acontecendo na China. E o livro mais interessante, que é esse que eu quero referenciar também, ele escreveu, convidando um escritor de ficção científica, eles olharam 20 anos para frente, o livro foi escrito em 2021, então o livro chama 2041. São 10 contos, não é? Tentando imaginar como é que vai estar o mundo a partir da evolução da inteligência artificial. Então, em cada conto ele aborda um contexto. Ele olha para a educação, ele olha para a mobilidade, ele olha para a saúde. É muito interessante, recomendo muito a vocês. Estamos no início, no nascimento dessa inteligência artificial generativa. Vamos ver o que vem por aí.